No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7. Você que está aí na sintonia certa. Eu estou aqui, ela está ali, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. É isso aí. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Inflação brasileira caiu pela primeira vez este ano. Senador Eduardo Braga é anunciado como relator da reforma tributária. Vereador de Coari é preso com 95 quilos de cocaína. Reforma ministerial. Lula discute trocas depois da aprovação da reforma tributária. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que vem aí curtindo a melhor programação de Manaus. Vamos juntos até às 7 com os destaques do dia. No ar, mais uma edição do 18 horas pra você aqui no melhor mix do Brasil. Hoje é terça, 11 de julho de 2023. Vamos! Mix. Começamos, hein, Karime Leão e ouvintes, o programa de hoje já com uma boa notícia, e a notícia de economia. É que o Brasil registrou deflação de 0,08% em junho, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. Foi a primeira queda do IPCA desde setembro do ano passado. Deflação é a inflação negativa quando há uma queda na média dos preços, Karime. Pois é, Carlão, mas é bom destacar aqui que isso não significa que todos os preços tiveram queda. Alguns setores tiveram redução de preços, enquanto outros ficaram mais caros. O resultado de junho foi influenciado principalmente pela queda nos preços de alimentação e bebidas, que registrou menos 0,66%, e também do setor de transportes, com menos 0,41%. Segundo o IBGE, os dois grupos contribuíram sozinhos com menos 0,22 pontos percentual para o resultado. Olha só, metade dos mais de 300 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE ficaram mais baratos em junho. Destaque para o óleo de soja, que registrou menos 8,96%. Frutas com menos 3,38%. Leite longa-vida chegou a menos 2,68%. E carnes com queda de 2,10%. Também houve queda, Carlão, nos preços do óleo diesel, que registrou menos 6,68%. Do etanol, com menos 5,11%. Do gás veicular, que ficou menos 2,77%. Da gasolina, com menos 1,14%. E da energia elétrica residencial, com menos 1,43%. A inflação em queda dá um alívio para os consumidores, melhora o poder de compra e estimula o consumo. A inflação negativa pode ser um risco apenas se ela for muito duradoura. Por um ano inteiro, por exemplo, aí provoca o efeito contrário. Bom, segundo o levantamento, em 12 meses, a inflação mostra desaceleração. O IPCA acumula alta de 3,16%. O número ficou abaixo dos 3,94% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. E a expectativa do mercado é de que a inflação feche 2023 em 4,95%. Esta é a previsão do Boletim Focus desta semana. A previsão já caiu pela 8ª semana consecutiva. No ano passado, a inflação fechou o ano com alta de 5,79%. Olha só, e com a inflação em queda, aumenta a expectativa de o Banco Central possa reduzir a taxa de juros, que hoje está em 13,75%. Os especialistas estimam que o corte previsto para o mês de agosto pode variar de 0,25% a 0,5%. Olha, a política amazonense mais uma vez vira caso de polícia. O vereador de Coari, Nelson Adalberto da Silva, mais conhecido como Nelson do Caminhão, do Partido Liberal, foi preso com 89 tabletes de droga
totalizando mais de 95 quilos de cocaína, Karine. Carlão, e a gente adiantou esse assunto ontem aqui no 18 horas. E toda essa cocaína estava enterrada no sítio do vereador lá em Quari. E o repórter André Meirelles está ao vivo com a gente, acompanhou esse caso e traz novidades a respeito do assunto. Muito boa noite, André. Como é que a polícia chegou ao vereador com essa quantidade expressiva de cocaína? Boa noite, conta pra gente. Olá, muito boa noite, Karine e Carlão. Boa noite também a todos que nos acompanham nesse momento. Olha só, através de um mandado de busca e apreensão, porque já havia essa suspeita de que o vereador, conhecido como Nelson do Caminhão, fazia parte de uma organização criminosa. E a polícia, através dessa operação ocorrida aí no sítio do vereador, em uma estrada que fica numa estrada ali localizada no município de Quari, aqui no interior do Amazonas, chegou no local para fazer essa busca, né? E com a ajuda de cães farejadores, conseguiram encontrar os entorpecentes que estavam enterrados ali no local. 89 tabletes de cocaína, totalizando mais de 95 quilos de drogas. O vereador foi preso em flagrante. Inclusive, a informação é que um outro homem que estava com ele ali, assim que viu a chegada da polícia, acabou fugindo do local, é considerado foragido. Então, a informação que também chega aqui é que, inclusive, o major da Polícia Militar lá de Quari, o Max Jean, esteve nessa operação aí e dá detalhes aí do momento em que encontraram esses entorpecentes. Vamos ouvir agora. Ao chegar no local, com o apoio da Base Pão e da Cadela de Faro, encontramos 2 indivíduos dentro do sítio, onde um conseguiu prender fuga, fazendo a detenção de um. Feito buscas com a ajuda da Cadela de Faro, encontramos essa grande quantidade de droga. Todo o material e indivíduo foi apresentado aqui na delegacia de Quari para as demais providências. 18 horas. A gente ouviu aí, né, a fala do Max Jean, da Polícia Militar de Quari, aí, da base Arpão. E olha só, além da carga de droga, foram apreendidos com o vereador um automóvel e um celular. Olha, a polícia estima aí que a droga esteja avaliada entre 7 e 8 milhões de reais. E aí, após a prisão dele, foi conduzido juntamente com os materiais apreendidos lá na 10ª Delegacia Interativa de Polícia, que fica ali no município de Quari, para os procedimentos legais cabíveis. Aí, ali o Nelson do Caminhão, segundo informações da polícia, preferiu ficar em silêncio durante o depoimento ao delegado da base Arpão, assim que ele foi preso em flagrante, foi levado lá. E o que acontece nesse momento? A gente passou o dia tentando contato com a assessoria, não conseguimos o contato com a assessoria do vereador. Algumas pessoas, né, algumas informações disseram que ele não tem assessoria, e também tentamos o contato com a defesa do vereador e até o momento também não conseguimos identificar a defesa do vereador. Tem também a posição que a gente espera aí da Câmara Municipal de Manaus, que a gente está só aguardando também qual vai ser o posicionamento. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, André. Agora 6 horas e 7 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Presidente Lula entrega nesta quarta-feira as medalhas da Ordem do Mérito Científico para os médicos e pesquisadores amazonenses Adele Benzaquem e Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda. Ambos são da Fiocruz Amazônia, Karine. Exato. A diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Benzaquem, e o pesquisador Marcos Lacerda foram indicados para a Medalha do Mérito Científico antes da pandemia. Mas o prêmio foi negado pelo então presidente Bolsonaro em retaliação aos cientistas que criticaram a forma com que Bolsonaro geriu a pandemia no Brasil. Vamos entender melhor a história, acompanhar os assuntos agora com a repórter Odineia Araújo. Em 2021, o governo Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União um pacote com diversos nomes, incluindo o dele próprio e de seus ministros, para receberem medalhas da Ordem do Mérito Científico, uma honraria que homenageia pessoas que prestam grande serviço ao desenvolvimento da ciência brasileira. Entre os que receberiam as medalhas, porém, indicados pela Academia Brasileira de Ciências, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e pelo Ministério da Ciência
Ciência e Tecnologia estavam os cientistas da Fiocruz Amazônia, a médica sanitarista, a amazonense Adélia Benzaquém, atual diretora da Fiocruz Amazônia e que atua em pesquisas no combate ao HIV, e o pesquisador e infectologista Marcos Lacerda, também da Fiocruz Amazônia e Fundação de Medicina Tropical. Só que no dia 5 de novembro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro revogou a concessão das medalhas de Adélia Benzaquém e Marcos Lacerda sem dar nenhuma explicação. Marcos Lacerda liderou o primeiro estudo do mundo a demonstrar a ineficácia da cloroquina contra a Covid-19. Ao publicar esse estudo, ele não só teve a condecoração vetada por Bolsonaro, como passou a ser ameaçado pelos seguidores do ex-presidente a ponto de ter que andar com seguranças. Já a diretora da Fiocruz Amazônia, Adélia Benzaquém, era persona non grata no governo Bolsonaro pelo trabalho sobre a saúde dos homens trans. Ela foi demitida de um cargo que ocupava no Ministério da Saúde por retaliação política. Na ocasião, 21 cientistas que também receberiam a condecoração renunciaram coletivamente à honraria por entenderem que Adélia e Marcos Lacerda estavam sendo perseguidos por serem críticos da forma como o governo Bolsonaro tratava a pandemia. Amanhã o governo Lula fará uma reparação histórica e concederá a condecoração da Ordem Nacional do Mérito Científico aos 2 pesquisadores aqui do Amazonas. Marcos Lacerda lembra que a indicação dele para a honraria veio antes da pandemia e por indicação da comunidade científica. Então essa indicação ela acontece num período que antecede a pandemia, portanto reconhecendo todo o trabalho que nós exercitamos aqui no Amazonas nas últimas décadas, fazendo estudos com várias doenças negligenciadas e da pobreza. E essa nomeação ela acontece pela Presidência da República num momento muito crítico da ciência nacional e, portanto, é uma grande alegria poder, depois disso tudo, ter o reconhecimento não apenas do trabalho durante a pandemia, que ficou marcado na imprensa, mas também todo um trabalho que havia sido feito com a ciência amazonense. Já a diretora da Fiocruz Amazônia, Adélia Benzaquém, diz que o título entregue quase 2 anos após a revogação da honraria por Jair Bolsonaro é muito mais valioso agora pelo reencontro que o país vive no momento. Essa cerimônia é mais do que encontrar o prêmio que tinha sido sonegado. E aí, plagiando um pouco Chico Buarque no seu discurso em situação semelhante e recente, eu me senti mais honrada ainda. É um reencontro com um país plural que estava sendo destruído, é um reencontro com o SUS, pelo qual nós lutamos desde 88, é reencontro com o presidente Lula e todas as utopias que ele, por vários anos, nos ensinou a sonhar e a conseguir. Marcos Lacerda e Adélia Benzaquém agradeceram pela reparação feita nesse momento. Então, uma honra muito grande, um prazer muito grande ver que a gente, de fato, tem reconhecido as instituições e as pessoas que trabalham em prol do povo brasileiro. E agradecer nesse momento também os companheiros que solidariamente se recusaram a receber a medalha à época do governo anterior. Então é um pouco isso e dizer que eu estou muito honrada por conta de toda essa reparação histórica, como está sendo chamado pelo presidente. A entrega das medalhas do mérito científico aos pesquisadores aqui do Amazonas será oficializada na primeira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia nessa quarta-feira. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E um mototaxista morreu durante o acidente envolvendo um ônibus da linha 002 agora há pouco, na Avenida Rodrigo Otávio, que fica na zona sul de Manaus. O caso aconteceu no sentido bairro Centro, logo depois da UFAM. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas apenas constatou a morte da vítima. O trânsito no local agora apresenta muita lentidão. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estão na área orientando o trânsito, ou seja, quem puder evitar, evite a Rodrigo Otávio.
Agora 6h13, você era o melhor mix do Brasil. O senador do Amazonas e líder do MDB, Eduardo Braga, foi anunciado hoje para o cargo de relator da proposta emenda à Constituição da reforma tributária no Senado. A escolha favorece a preservação da Zona Franca de Manaus. A relatoria foi anunciada hoje pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, Karime. Carlão, e nas redes sociais, o senador Eduardo Braga agradeceu a indicação e prometeu alinhamento ao governo federal para encontrar consensos. Para falar mais sobre essa escolha, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, Eduardo Braga finalmente aceitou aí um papel, uma relatoria, um trabalho de destaque em Brasília, como a gente estava conversando há uns dias atrás. E Eduardo Braga, na relatoria da reforma tributária no Senado, traz até mais tranquilidade aqui pra gente sobre o assunto da Zona Franca de Manaus, não é? Boa noite, Cadu. Pelo menos a gente pensa assim, né, Karine? Espera, né, Karine? Boa. É isso aí, Carlão, a gente espera. A gente espera mais tranquilidade dessa vez, porque a correria na Câmara foi grande, né? Boa noite, Karine, boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, a indicação do senador Eduardo Braga para esse posto de relator da reforma tributária faz parte de uma engenharia política montada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para acelerar a tramitação no Senado, superando principalmente as obstruções da oposição. É no Senado, Karime, onde concentra a maior força de oposição ao governo, viu? Estão lá Rogério Marinho, Marcos Rogério, Damares Alves, Marcos Pontes, Magno Malta e outras estrelas do bolsonarismo, digamos assim, que já de antemão declararam o voto contra a reforma tributária que foi aprovada na Câmara. Então Eduardo Braga entra nesse jogo para liderar a tropa de choque em favor do governo, viu? Como você disse, finalmente ele assumiu uma posição de destaque. Foi chamado e agora finalmente ele acolheu o pedido, né? Porque ele é um parlamentar experiente, respeitado e também líder do MDB, partido que no Senado é o principal parceiro do governo federal. E sobre a Zona Franca de Manaus, Karime, o Braga disse que o texto aprovado na Câmara evoluiu bastante, mas alguns pontos precisam ser aperfeiçoados. Então, sobre isso, a gente ouve agora um trecho da fala dele na coletiva de imprensa hoje à tarde lá na sala da liderança do MDB. Vamos ouvir. Eu acho que ele evoluiu muito em relação ao que estava colocado inicialmente. É claro que ainda existem ajustes a serem feitos, não só com relação à Zona Franca, mas em relação a outros setores, há muitas questões do Nordeste, há questões pontuais que precisam ser discutidas e há questões federativas também que nós entendemos que aqui no Senado terão que ser discutidas. Mas, sem dúvida, houve um avanço do texto que inicialmente estava sendo proposto para o texto que ao cabo foi votado. E aqui é preciso reconhecer, já que você perguntou especificamente sobre a Zona Franca, que foi construído esse texto a várias mãos. Esse texto foi um texto construído pela bancada dos parlamentares do Amazonas, juntamente com o governo do estado do Amazonas e com o Ministério da Fazenda. Portanto, houve muito esforço da bancada, tanto de deputados federais quanto de senadores do Amazonas, juntamente com técnicos do governo do estado, técnicos do Ministério da Fazenda e, finalmente, numa reunião do ministro da Fazenda, e aqui eu quero fazer um reconhecimento ao ministro Haddad, que, por delegação do presidente Lula, teve uma interlocução muito firme e diferenciada com relação à questão da Zona Franca. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, líder do MDB e agora relator da reforma tributária no Senado. Ele falou sobre as expectativas aí da reforma tributária em relação da Zona Franca de Manaus. E a gente segue otimista, né, Cadu?
Exatamente, Karime. De fato, o senador Eduardo Braga vai carregar no colo a Zona Franca de Manaus, né? E politicamente isso vai ser muito importante para ele, porque quanto melhor for o resultado em favor da Zona Franca, melhor para ele, o senador, né, que busca se fortalecer aí para as eleições de 2026. Outra questão falada pelo senador, Karime, que certamente vai ser polêmica nos debates no Senado, é o tal Conselho Federativo. Esse conselho que está previsto aí na reforma vai gerir a arrecadação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços destinado aos estados e municípios. Vários governadores não gostaram dessa proposta, entre eles o governador Wilson Lima. E o senador Eduardo Braga deu uma declaração que coloca a bola no chão. Então vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Braga sobre esse assunto. Com certeza esse é um dos pontos, quando eu falei ainda há pouco que a agenda federativa, sem dúvida, será muito debatida aqui no Senado, até porque o Senado é a casa da federação. Esse é um dos pontos que aqui terá ênfase no plano de trabalho e terá reuniões entre não só a Comissão de Constituição e Justiça, mas o próprio presidente do Senado e a relatoria com as diversas instâncias federativas, seja os estados, através dos governadores, seja as organizações e as entidades que representam os municípios, ou sejam os grandes municípios, sejam os pequenos municípios. Nós não deixaremos de discutir a questão federativa com bastante atenção aqui no Senado. O Senado é uma casa que representa a federação, em que pese seja uma casa de políticos majoritários, não é? Mas aqui também é uma casa de diálogo, de construção política. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma solução para ter um equilíbrio federativo e que a reforma tributária possa representar esse equilíbrio federativo. 18 horas. Mais uma vez, a gente acompanhou o senador Eduardo Braga, líder do MDB e relator da reforma tributária no Senado, Cadu, e ele apontou aí para essa agenda mais plural, federativa. Também a gente segue otimista com ele aí na reforma tributária, não é? Sim, exatamente, Karime. Os governadores, antes da votação na Câmara, como a gente falou que foi aquele furdunço, né? Momentos antes da votação, parte desse furdunço aí vinha dos governadores. Eles fizeram um movimento para tentar rejeitar o projeto, justamente por causa desse conselho. Imagina, um conselho determinando para onde vai o recurso, para quais estados vão o recurso recolhido, a arrecadação do IBS. Então imagina, eles não concordaram com essa ideia. Então fizeram esse movimento, só que agora o que foi o acordo? Eles deixaram a reforma passar na Câmara e discutir esse assunto no Senado, que é a casa da federação, como disse o senador Eduardo Braga. Então ele vai agir, pelo que a gente percebe aí, o que sente, é que ele está muito tranquilo, muito equilibrado nesse assunto, está entendendo do assunto. Então o senador, ele promete ouvir todas as partes, principalmente os governadores. Agora, Karime, sobre a tramitação, o Eduardo Braga disse que a reforma tributária começa a ser discutida no Senado a partir de agosto e a expectativa é de votar na matéria em outubro, em meados de outubro, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e no plenário. Depois, devolver o texto para a Câmara, porque vai ter modificação, devolver esse texto modificado para a Câmara e, em seguida, levar para a promulgação, né? Então a expectativa é de que a reforma tributária seja promulgada pelo Congresso Nacional até o fim desse ano. Então vamos aguardar para ver se sai, né? Depois de tantos anos aí, tantas décadas aguardando uma reforma robusta como essa. Karime, Carlão. Ricardo, agora mudando um pouquinho de assunto aí, olha só, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, ele foi hoje depor na CPMI dos atos de 8 de janeiro e não respondeu a nenhuma pergunta. Entrou mudo e saiu calado e se recusou até mesmo a dizer a idade, Cadu. Conta aí pra gente aí os detalhes aí desse depoimento.
Carlão, a reunião de hoje da CPI mista acabou agora há pouco, não tem nem meia hora que acabou. Então foram quase 10 horas de trabalho ininterrupto. Imagina se ele tivesse falado, viu? O Mauro Cid passou esse tempo todo em silêncio, né? A gente sabe que ele era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, era um homem forte que tinha o poder de resolver todos os problemas envolvendo o ex-presidente e sua família sobre assuntos oficiais e extraoficiais, ou seja, ele tem muito a contar nessa história, pelo menos tinha, né? E essa estratégia de Mauro Cid de se manter em silêncio, Carlão, teve o objetivo claro de desgastar a base do governo, né? Que passou o dia fazendo muitas e muitas perguntas que não tiveram respostas. E o silêncio deu resultado, porque os holofotes mudaram de direção. Houve diversos embates entre os parlamentares bolsonaristas e da base do governo, inclusive o deputado Abílio Brunini foi acusado de fazer um comentário homofóbico contra a deputada trans. Caiu a ligação, nós estamos conversando com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, falando de hoje, do trabalho que aconteceu hoje na CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro. E hoje, quem esteve lá, quem foi ouvido, mas não falou nada, foi o tenente-coronel Mauro Cid. Ele foi hoje depor na CPMI, mas preferiu não responder a nenhuma pergunta. Ele, inclusive, foi fardado, sem problemas algum, parece que atendendo até a conselhos do pai, que é general do Exército Brasileiro, e também atendendo até a autorização, digamos assim, do próprio Exército Brasileiro. Cadu, vamos seguir, Karime, vamos seguir. Não, nós estamos Cadu ainda não. Momento. Mais tarde, então, a gente termina falando com o Cadu, ele explicando pra gente os detalhes de como foi hoje o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que era um ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele depois, hoje na CPMI, entrou mudo e saiu calado. Dos atos, exato, 8 de janeiro. Ele entrou mudo e saiu calado. 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, mais de 600 escolas da rede estadual de ensino voltaram hoje às atividades para o início do segundo semestre do ano letivo. Exatamente, aqui no Amazonas, mais de 400 mil alunos matriculados nas escolas estaduais voltaram das férias. Aqui em Manaus, o Instituto de Mobilidade Urbana montou um esquema especial no trânsito para a volta às aulas. Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. Mais de 600 escolas da capital e do interior receberam cerca de 400 mil alunos para o início do segundo semestre do ano letivo no Amazonas. Para atender alunos da rede pública estadual que retornaram às aulas na última segunda-feira, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou ações de fiscalização no trânsito nas proximidades das escolas em Manaus. De acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, a orientação também é importante para os condutores que dirigem próximos às áreas escolares. E a nossa operação é voltada para incentivar as pessoas a utilizarem a forma correta de atravessar a faixa, dando com a mão, orientar o condutor com relação a ele, prestar atenção toda vez que tiver uma faixa, diminuir a velocidade, parar quando o pedestre estiver atravessando, de modo que a gente possa levar mais segurança, tanto para quem atravessa, como também para o condutor que está dirigindo próximo às áreas escolares. Além do apoio no trânsito, os alunos estão recebendo atividades curriculares desenvolvidas dentro das salas. As escolas também estão com a programação extracurricular, como projetos de pesquisa. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 27 minutos, nós retomamos o contato com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, você estava explicando para a gente mais detalhes a respeito do depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi hoje depor na CPMI dos atos de 8 de janeiro e não respondeu nenhuma pergunta, né?
Exatamente, essa estratégia dele, montada pela sua equipe, deu resultado, Karime, porque os holofotes mudaram de direção, como eu disse, né? Houve diversos embates entre os parlamentares, inclusive teve o deputado Abílio Brunini, que foi acusado de fazer um comentário homofóbico contra a deputada trans Erika Hilton, no momento que ela fazia uma pergunta. Inclusive a presidência da CPMI determinou já a abertura de uma investigação interna para apurar esse caso, se ele fez um comentário homofóbico mesmo, fora do microfone, e Brunini pode ser penalizado por isso, porque isso daí é quebra de decoro. Também teve deputado sussurrando da base, vindo lá da plateia ali, que Mauro Cid teria recebido a visita íntima do deputado general Eduardo Pazuello. A relatora perguntava: você recebeu a visita do deputado Eduardo Pazuello? Por que você recebeu essa visita? Aí alguém sussurrou lá no meio da plateia: para visita íntima. Então aí começaram a falar: olha, tem um deputado aqui falando besteira. Aí deram de ombros lá, o presidente diz: olha, se não falou no microfone, não está registrado. Então passaram por cima, teve diversos momentos de circo, foram 10 horas de circo montado, na verdade, Karime e Carlão, porque se o Mauro Cid não falou nada, não se gerou nenhum documento. Então ficaram aí as rusgas. Agora, falando em CPMI, Carlão e Karime, a CPI das ONGs no Senado, liderada e presidida por Plínio Valério, aprovou hoje a convocação do presidente da Natura, o João Paulo Gonçalves Pereira, para prestar esclarecimentos a respeito de supostas contratações irregulares de indígenas na produção de cosméticos. Então, esse depoimento promete, viu? Carlão e Karime. Cadu, a gente sabe que tudo tem um preço, e a reforma tributária agora estão cobrando pelo menos ministérios, não é, né, Cadu? É possível que a gente tenha uma reforma ministerial ainda este mês? O que a gente viu agora há pouco é que a ministra dos Esportes, Ana Moser, continua no cargo, pelo menos por hoje. Sim, Karime, isso mesmo. O governo vai abrindo pouco a pouco espaço aí para os partidos de centro. O Republicanos, que antes fazia parte do bloco bolsonarista, lulou. E agora deve assumir o Ministério dos Esportes, como você disse aí. Deve deixar o cargo Ana Moser, indicada aí pelo perfil indicada pelo Lula, pelo seu perfil técnico, né? E deve assumir no lugar dela o deputado Silvio Costa Filho. Ele é do estado de Pernambuco, que tem um perfil mais de centro-esquerda. O Partido Progressistas deve assumir a Caixa Econômica Federal, Karime, como a gente falou ontem. O favorito é Gilberto Ock, que já foi ministro no governo Bolsonaro. E o PP deve ficar também com o Ministério do Desenvolvimento Social. O senador Wellington Dias, que estava licenciado do cargo, volta para o Senado, e quem deve assumir esse cargo aí, essa pasta, vai ser o deputado André Fufuca, que é do estado do Maranhão e que é o atual líder do PP na Câmara. Esses dois partidos, Karime, ajudaram na vitória acachapante do governo nessa reforma tributária na Câmara. Agora, como você disse, a fatura chegou. E essa costura vai ser importante também para ajudar na aprovação da reforma no Senado. Então, é a fatura que chega, e chega bem cara. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, valeu, tchau. Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Agora 6 horas 31 minutos, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira, tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã, quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva tarde à noite. E à noite, madrugada, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 49% e 94%. Olha só, hein? O nível do Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje, reduzindo a marca do rio no Porto de Manaus para 27 metros e 72 centímetros acima do nível do mar. Este mês, o Rio Negro já baixou 32 centímetros. Entrevista do dia.
Olha só, o governo do estado está próximo de fazer a contratação direta sem intermediários e profissionais da saúde, atendendo uma recomendação do Ministério Público. Nesse caso, as empresas terceirizadas não seriam mais contratadas e os profissionais passariam a ter vínculo direto com a Secretaria de Estado da Saúde, Karime. Então, Carlão, essa eventual mudança está gerando aí uma série de dúvidas. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, está aqui nos estúdios e conversa ao vivo com a gente. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Então, mesmo sendo da oposição, o senhor está à frente deste movimento, não é? A gente quer saber, assim, como é que vai ser feita essa contratação? Será pela CLT? E quantos profissionais devem ser contratados de fato, deputado? Boa noite. Perfeitamente. Primeiramente, boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes do 18 horas. Obrigado pela oportunidade de falar para o povo do Amazonas do que é dessa grande construção. Isso foi um processo de alguns meses de trabalho em função do Estado que muitas das vezes vocês aqui noticiaram, que é o que acontece hoje, atrasos de salários de profissionais da saúde de 4, 5 meses. Qual é o intuito da TAG, que é um termo de ajustamento de gestão construído junto ao sindicato, junto com a categoria, com o intuito de nós migrarmos, veja bem, nós migrarmos para a carreira da enfermagem, da técnica de enfermagem. Por quê? Porque hoje, Karime, o contrato terceirizado, para ter uma ideia, custa ao cidadão, ao povo, um enfermeiro R$ 8.400. Mas na conta dele não cai a metade disso. Qual foi a proposta que nós fizemos para economizar? Junto ao Tribunal de Contas, isso foi construído lá na Corte de Contas, numa proposta aceita pelo governo, construída com a oposição, construída com o sindicato, é que nós possamos pegar esse trabalhador que custa 8.400, possa ser admitido num termo de ajustamento de gestão por 2 anos, podendo ser, não é que é obrigado, podendo ser renovado com mais 2, com a promessa de concurso público. Quem será admitido na TAG? Os enfermeiros e técnicos que já estão trabalhando, que deram seu suor. Que já estão terceirizados. Que já estão com meses de salário atrasado. E isso vai ser econômico para o Estado, benéfico para a população e categoria, porque terá o seu salário todo mês caindo na conta, e é o tempo que o Estado precisa para chamar o concurso público. O intuito da TAG não é criar uma nova classe de servidores, é nós economizarmos, dando ao Estado o tempo suficiente para chamar o concurso. Agora, deputado, esses contratos previstos no termo de ajustamento de gestão terão prazo de validade? Os trabalhadores vão ter benefícios, por exemplo, 13º e férias, vão recolher INSS, esses detalhes? É o seguinte, o que for para a TAG vai ter o regime de RDA, ele vai ter a contratação direta e o patronal. O importante é que nós estamos construindo isso. E eu fiquei feliz porque nosso intuito aqui, Karime, não é quanto pior, melhor. É encontrarmos o melhor para o nosso Estado. É entendermos que o que está em atraso, nós iniciamos essa conversa, o governo vai na direção de fazer um acordo junto ao Ministério do Trabalho para garantir o direito de quem já trabalhou. Sim. Os que vão trabalhar contratados diretamente pelo governo serão contratados no regime de RDA, regime de direito administrativo, com prazo de validade. O importante é deixar bem claro, tem data para acabar. O que nós queremos é sair dessa celeuma de meses de atraso para os profissionais que dão seu sangue e suor nas unidades de saúde do Estado.
E qual seria a carga horária de cada profissional? É o mesmo sistema de plantão que eles estão aí. O nosso objetivo é a economicidade. Imagina, sair de 8.400 para 4.700. Pois é, então. E qual o custo? Qual o salário que eles vão receber? É o mesmo que eles estão recebendo. O que nós vamos sair é que quando você contrata por uma terceirizada, tem os impostos de FGTS, a carga CLT, fora o lucro da empresa. Certo? Então, esse profissional sai bem mais caro, terceirizado, do que vai sair depois. 8.400 custa hoje um enfermeiro. E ele não recebe nem 3.500. Vamos botar a metade disso. É uma economia de quase 50%. Certo. Mas é importante lembrar, vai ter concurso público e precisa ter. Deputado, isso muda o sistema de plantões, que hoje é administrado pelas empresas, né? Muda esse sistema? Porque a escala vai ser determinada pelas unidades, né? Sim. Certo? As escalas serão determinadas pela unidade. O intuito qual é? Acabar com o drama, porque hoje nós estamos falando, Karime, Carlão, de quase 6.000 profissionais. Sim. Imagina você trabalhar e chegar no final do mês e não ter o que receber. Certo? Então, é duro. Então, é isso que nós estamos enfrentando. Eu acho que é benéfico, é econômico e permite o Estado dar o tempo suficiente para se organizar. Lembrando, Carlão, outros contratos terceirizados tem que ter o vigilante, tem que ter o maqueiro, tem que ter os serviços gerais, que também estão em atrasos, tá? E o risco de voltarmos a ficar sem esse profissional de enfermagem nos hospitais? Olha, dessa forma da TAG, não. Não, né? A TAG é direto com o Estado, acabou o intermediário. Sim. Quando a gente fala terceirização, alguém está ganhando. Sim. Então, quando a gente fala contratação direta, certo, junto ao profissional, é mais econômico. Elimina o atravessador, mais efetivo, digamos assim. Né? Mais efetivo com a proposta de concurso público. Certo? Esse é o grande ponto que nós precisamos ter, a carreira da enfermagem definida, se Deus quiser, com piso salarial novo, etc. e tal. Agora, falando em concurso público, em 2014 foi realizado um concurso público e existem enfermeiros que ainda não foram convocados. Como é que fica a situação desse pessoal? Precisamos realmente, eu espero que essa seja a última etapa de terceirizados na saúde, salvo os médicos em função da demanda e da oferta, mas não é o caso. Nós temos enfermeiros e técnicos suficientes, Karime. Então nós temos que dar a eles a oportunidade de olhar para a saúde do Amazonas num olhar de carreira, acabar com esse imbróglio de terceirizados que a gente sabe que não dá certo. Deputado, no caso específico dos profissionais que atuam nas UTIs, esses profissionais aí, eles requerem uma qualificação maior. Isso será observado? Com certeza, não tenho dúvida, porque isso é de acordo com o perfil de cada profissional. Hoje, os hospitais terão a mesma metodologia do que foi contratado por terceirizado, só que de forma direta. Que melhora muito. Melhora muito, né? Agora, uma das justificativas para essa mudança é que o governo vai pagar em dia os profissionais e mesmo assim vai economizar, como o senhor está explicando para a gente, como é que isso vai acontecer, de forma direta. A gente tem essa conta exata, deputado, ou pelo menos essa estimativa para o senhor fazer para a gente. Eu não tenho dúvida que é uma economia de mais de 30 milhões por ano. Olha. Ano. Eu estou sendo por baixo. 30 milhões ano. Bota 4 anos. 120 milhões de reais. Certo? É muita coisa. É uma economia significante. Vai dar uma qualidade de vida para os profissionais, porque nada mais justo para um trabalhador é receber o seu salário no final do mês, certo? Fiquei feliz que foi uma proposta construída junto com o sindicato e com a oposição, que o intuito realmente é virar essa página triste da saúde. Temos outros desafios para ser enfrentados. Eu sempre digo, a minha oposição não é pessoal, a minha oposição é o que está errado. Tanto nós temos um assunto comum, de interesse comum. Está fluindo. Quem ganha com isso é o povo. É isso que eu ia falar. Lá na ponta, quem vai ganhar realmente é quem precisa do atendimento médico, quem vai precisar dos serviços dos enfermeiros, de toda essa equipe, não é? Ajuda muito. Vocês vão perceber, gente,
O que vai mudar? Fora só a questão da qualidade da economia, mas a qualidade de quem presta o serviço. Cuidar de vidas requer uma atenção, requer um foco. Imagina, você ir trabalhar sem saber se o seu filho vai almoçar. Imagina, um profissional de saúde é uma vida estressante, já não é fácil. Sim. Então isso vai ser um grande ganho para o Amazonas. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas, explicando para a gente essa questão. E a previsão é nós votarmos isso já na volta do recesso. Nós tivemos uma reunião na Casa Civil, onde participou eu, o deputado Alessandra Campelo, na condição de vice-líder, eu, líder da oposição, o sindicato presente, porque isso é importante. Mandar aqui um abraço para a enfermeira Graciete, presidente do sindicato, certo, que se fez presente em todas as reuniões. Também agradecer publicamente o empenho do Tribunal de Contas na pessoa do conselheiro Josué Neto, fundamental nesse processo, também da reunião positiva que foi lá na Casa Civil. E lá nós percebemos que não tinha condições de votar de forma assodada. Então nós deixamos isso para a volta dos trabalhos, que é daqui a pouco mais de 17 dias. E aí já está na pauta. Se Deus quiser. Esse foi o acordo acertado com o governo. Muitíssimo obrigada, deputado. Obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Parabéns, deputado, pela atuação, inclusive. Exato. Obrigado mesmo. Conversamos com o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania. Agora 6h44, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus deve anunciar ainda este mês a correção no percentual de desconto dos servidores segurados da Manaus Med, Karine. Exato, Carlão. Essa medida é para garantir a continuidade da prestação dos atendimentos na rede credenciada. Vamos conferir mais detalhes agora com André Meirelles. Durante a sessão plenária desta segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus, o titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra, destacou a importância da correção no percentual de desconto dos servidores segurados do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do município de Manaus. O Manaus Med, quando ele foi criado com uma visão humanitária excelente, louvável, independente do ano e do gestor que criou o Manaus Med. Assistência médica direcionada para os servidores da Prefeitura de Manaus e que foi estendido para os servidores da Câmara Municipal também. A medida visa garantir a continuidade da prestação dos atendimentos na rede credenciada. No início da gestão, em janeiro de 2021, segundo o subsecretário César Marques, do Manaus Med, o serviço não tinha nenhum hospital, nem clínicas e médicos. Eu costumo falar para todos que o Manaus Med não é somente números, mas o Manaus Med é pessoas. O Manaus Med não tinha hospital, o Manaus Med não tinha clínica, o Manaus Med não tinha médicos, o Manaus Med estava amargando atrasos que já iam para mais de um ano. Não havia um hospital que quisesse atender pelo Manaus Med. Não é um plano de saúde como os outros são. Nós somos praticamente ou abertamente uma ação social. Nos últimos 7 anos, segundo o subsecretário do Manaus Med, os planos de saúde convencionais tiveram reajustes de 74%, enquanto que o Manaus Med não teve qualquer tipo de correção no percentual pago pelo servidor. O serviço tem cerca de 40 mil segurados, dos quais 14 mil são dependentes, pelos quais não é cobrado nenhum valor. A Prefeitura de Manaus disse que ainda neste mês será atendido o pedido para a correção no percentual de desconto dos servidores da Manaus Med. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, da política amazonense. Carlão, com ela. Ela que está por telefone hoje, Karine Leão. Cíntia Blenk. Muito boa noite, Cíntia. Então, e o governador de São Paulo vai receber a medalha Rui Araújo ainda pela atuação como ministro dos transportes. Isso tudo em relação à BR-319, que por falta de manutenção teve 2 pontes desabadas. É mais uma medalha daquelas. Como é que é isso, Cíntia? Conta pra gente. Cíntia. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, essa honraria
a Assembleia Legislativa vai ter que explicar para o João Nascimento Fernandes, para as famílias, né, de João Nascimento Fernandes, de Marcos Rodrigues Pertosa, de Rômulo Augusto de Moraes, da Maria Viana e da Darliene Nunes Reis Cunha, porque essas pessoas morreram por conta da queda lá das pontes, que até hoje não tem. E ele está ganhando, Tarcísio de Freitas está recebendo da Assembleia uma medalha Rui Araújo, que é só a mais importante da Assembleia, que recebe só, realmente é condecorado quem prestou um excelente serviço para o Estado, pelo menos em teoria isso, de acordo com a lei, deveria ser assim, mas Tarcísio de Freitas, de acordo com os deputados estaduais do Amazonas, merece receber essa medalha. Essa foi uma proposta do deputado George Lin e foi aprovada por unanimidade hoje. Então, daqui a pouco ele vai ser condecorado aí com a medalha Rui Araújo. Nossa, foi por unanimidade. As pessoas não leem jornal, não sabem que teve morte, não sabem que isso tudo está acontecendo e essas pontes continuam lá sem serem reconstruídas, né, dando prejuízo, causando prejuízo para a vida dessas pessoas. Essa unanimidade, Cíntia? Por unanimidade. E vamos lembrar que ele está recebendo essa medalha pela intenção de pavimentar a BR-319. Como é que ele fez? É impressionante. Ele teve a intenção enquanto esteve à frente aí do Ministério, então ele, para os deputados estaduais do Amazonas, merece essa honraria, que é a medalha Rui Araújo, mais importante da Assembleia Legislativa. Eu não estou crendo até agora, né, Carlão? Ei, Cíntia, olha só, a Assembleia Legislativa aprovou hoje o projeto que tenta frear aí a prática de fake news por portais e blogs de notícias. Como vai funcionar isso aí, Blink? Como vai funcionar? É um projeto que ainda está nascendo, foi aprovado hoje na Assembleia, ele vai para a sanção do governador, mas ainda tem algumas perguntas que estão no ar, de acordo com o texto aqui, com o texto que a gente consegue ter hoje dessa proposta de lei, que é, por exemplo, quem vai fiscalizar. Mas a ideia é proibir que o poder público do Estado, ou seja, o governo do Estado, coloque dinheiro de forma direta ou indireta em portais, blogs, provedores de conteúdo, serviços de informação da internet, com pessoa física ou com pessoa física que foi condenada aí por publicar fake news, publicar desinformação. Isso vale para quando o processo finalizou, né? Foi transitado em julgado. E essa foi uma proposta do deputado Wilker Barreto. A ideia é combater a indústria das fake news. Além de não poder receber o dinheiro, essa proibição vai durar por 8 anos do dia que rolou lá o trânsito em julgado. Então, a gente tem algumas perguntas ainda, como, por exemplo, quem vai fiscalizar, como é que vai funcionar, enfim, que ainda não foram respondidas, mas é natural em um projeto que ainda está nascendo, né? Acho que vai caber ao executivo cuidar desse tipo de informação. O Wilker Barreto, quando falou desse assunto na tribuna hoje, ele falou que não podemos permitir que o dinheiro público possa ser empregado em provedores de conteúdo que não tenham compromisso com a verdade. Ele também reforçou que respeita o bom jornalismo, a livre imprensa e que essa medida é só para combater a indústria das fake news. É válido. Válido, Cíntia. Cíntia, então, o Coronel Menezes, aliado mais próximo de Bolsonaro, sai em defesa da reforma tributária. É isso mesmo, Cíntia? É isso mesmo, e ele está falando sobre isso agora, nesse instante, nesse momento. Por isso que eu estava apurando até há pouquinho. Mas o que acontece é que a reforma tributária foi o assunto, não tinha como não falar disso, e Menezes falou sobre. E o Coronel Menezes, quando foi falar, ele elogiou, parabenizou a liderança do governador Wilson Lima, os técnicos, agradeceu a bancada federal, tudo isso, porque foi aprovado da forma que, segundo ele entende, de uma forma que beneficia o Amazonas. Ele também, a hora que eu parei de ver a live dele para entrar aqui, ele estava chamando o deputado Alberto Neto, que votou contra a reforma tributária, de traidor. Só que vamos lá, essa posição de Coronel Menezes de ser a favor da reforma do Lula, né, vamos dizer assim, causou uma estranheza aí nos seguidores dele, que foram pensar, mas você não é Bolsonaro? Como é que você é a favor dessa reforma do Lula?
E também ele falou que ele não falou em nenhum momento contra o Bolsonaro, ele só elogiou a posição. Enfim, ele ficou em cima do muro, que até agora ele está tendo que explicar e por isso ele está fazendo uma live. Está falando, mas não está explicando. Não, porque o público dele, os eleitores dele são bolsonaristas. Então se esperava que ele se posicionasse como, por exemplo, Alberto Neto, né? Deputado federal Alberto Neto, que votou contrário à reforma. O que também foi muito estranho, porque vamos lembrar, o Alberto Neto apresentou uma proposta, tratou ela como a solução para o Amazonas e tudo mais, para a Zona Franca de Manaus, e foi lá e votou contra. Enfim, se posicionar sem preço. E Coronel Menezes está pagando por isso. Está tendo que fazer live para explicar o que ele falou. Valeu, Cíntia. Era isso. Valeu. Obrigada. Imagina. Até amanhã, espero que aí ao vivo. É isso aí, amanhã a gente se vê. Tchau, Cíntia, obrigada. Boa noite. Tchau. Agora 6h53, você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo e é para esta noite de terça-feira com ela, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, não há previsão de chuva para esta noite e madrugada. A mínima prevista é de 24 graus. A máxima pode chegar a 34 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 54% e 92%. Mix. 18 horas. Esporte. É com ele, Cid Soares, já aqui com a gente. Boa noite, Cid. Salve, salve. Tudo certo? Conta, salve. Eu sei que você vai começar com Flamengo. Assuntos locais. Flamengo é traumatizado. Não, eu vou passar aqui hoje eu vou começar com assuntos locais, acho que é bom, né? Vamos lá. Tá de bom tamanho. É que começou a venda aí de ingressos para o próximo jogo já do Manaus, pela Série C. O Gavião enfrenta o São Bernardo no sábado, dia 15, e o jogo será aqui na Arena da Amazônia. Valor da meia entrada, vintão, ok? E os pontos de venda são na loja do clube, além, claro, da bilheteria da Arena, mas só no dia do jogo. O Amazonas fechou a contratação agora com o lateral direito Léo Príncipe, carioca de 26 anos, que estava fora do futebol brasileiro há 2 anos. Passou por clubes aí na Bulgária e Eslovênia. E o Léo, né, passou pela base do Vasco, do Flamengo e do Corinthians, que foi aí o clube que ele jogou bem. Seu primeiro clube profissional em 2017. Léo é o primeiro dos próximos reforços da Onça para a sequência da Série C. E o Sassá continua no Amazonas Futebol Clube, já está de volta aos treinos. O Sassá é aquele que marcou aí 12 gols em 10 jogos da Série C, está muito bem, obrigado. Bom, o Vasco, vamos falar do Vasco, né? Definiu e já acertou agora a contratação com o argentino Ramon Dias, o treinador de 63 anos que estava sem clube desde maio, quando deixou o Al Hilal lá na Arábia Saudita, e ele deve chegar ao Rio de Janeiro para assinar contrato amanhã. O vínculo será até o final de 2024. O nome de Ramon chegou a ser ventilado no Vasco no fim de junho, mas à época o clube descartou o interesse. O Vasco tinha pressa e o diretor esportivo Paulo Brax havia prometido aí um treinador para esta semana. E o argentino terá a primeira oportunidade no futebol brasileiro, né? Bom, deputados estaduais do Amazonas, essa notícia aqui é muito importante. Eles aprovaram hoje o projeto de lei que pune racismo e homofobia em estádios do Amazonas. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas considera racismo o ato de discriminação ou preconceito de raça, coetnia, religião ou procedência nacional. Já a homofobia é caracterizada pela repugnância, ódio ou preconceito contra o grupo LGBTQIAPN+. O projeto cria sanções administrativas para dirigentes de clubes ou torcedores que pratiquem ou induzam a prática criminosa em estádios de futebol. E agora essa PL segue, né, a PL 487 de 2021, segue para a sanção do governo do estado. Por falar nisso, Karine, só para encerrar, a escolha do Urubu como mascote do Flamengo ocorreu como uma forma de enfrentamento às provocações de outros clubes e torcedores que usavam o termo urubu como uma ofensa racista. Os flamenguistas, ao invés de se abaterem com preconceito, abraçaram o urubu como símbolo de resistência e orgulho. E estamos aí até hoje. Que beleza, bacana. Essa eu não sabia. Essa mudança no Vasco aí ajuda alguma coisa de treinador ou não? Eu ajuda que eu tô torcendo para que dê certo, cara. Eu não quero ver o Vasco cair. Ninguém. O Vasco caindo, né? Ele tá... Não, nem diga isso, pelo amor de Deus. Vamos torcer para que dê certo. Estamos torcendo. Claro. Beijo pra vocês e até amanhã. Beijo, obrigada. Até amanhã. Valeu, Cidão. 6h57, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia.
Muito bem, conferindo agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em baixa de 0,43%, cotado a R$ 4,86. O euro fechou o dia em alta de 0,35%, comercializado a R$ 5,35. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,57%, comercializado a R$ 149.264. E o Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 0,33% aos 117.554 pontos. E o endividamento das famílias do Amazonas caiu 0,3 ponto no mês de junho. Mesmo assim, atinge 86,7% das famílias do estado. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E ainda de acordo com o levantamento, no mês de maio, 87% das famílias do Amazonas estavam endividadas. Outra boa notícia é que as famílias com contas em atraso também diminuíram no estado. De 47% caiu para 43,6% entre maio e junho. Agora 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E as vendas de eletroeletrônicos registram alta de 13% no primeiro semestre deste ano. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletrus, com grande representatividade no polo industrial de Manaus. E apesar da alta, o nível de atividade industrial do setor ficou abaixo do registrado no mesmo período de 2019. Agora em Manaus, 6h59. Mix. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Deve gerar muita discussão a lei aprovada hoje pela Assembleia Legislativa do Amazonas que proíbe patrocínio do governo a sites condenados por publicarem mentiras. O projeto proíbe pagamento e provedor de conteúdo condenado por 8 anos após a sentença condenatória definitiva. O projeto ainda depende de sanção do governador do estado. O projeto traz de volta a discussão sobre o que é e não é fake news. É claro que, se estiver tratando de mentiras comprovadas e publicadas reiteradamente, a justiça deve agir. Há sites que são pagos e usados para difundir fake news contra adversários políticos de quem pagar. Mas é preciso ter cuidado. A justiça jamais deve confundir fake news com a legítima crítica do cidadão e a atuação fiscalizadora da imprensa aos poderes constituídos e seus representantes. A livre crítica do cidadão e a atuação independente da imprensa são partes inerentes da democracia. 18 horas. 7 em ponto, Karine, finalizamos mais um 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.